Olá, o Direito Sem Fronteiras está começando agora. Essa semana vamos discutir os chamados povos originários, descendentes das primeiras populações que habitaram os continentes. Até hoje, estas populações lutam para sobreviver às pressões da sociedade em constante expansão. Estão conosco os nossos convidados de hoje, que eu apresento agora, o sertanista Sidney Possuelo e a mestre em Direito Internacional, Nathalie Rohol. Muito obrigado pela presença de ambos. Antes, como sempre, vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema da semana. Povos em todas as regiões do planeta foram massacrados ao decorrer da história. Guerras por territórios, disputas de poder, riquezas e disputas religiosas destruíram culturas e civilizações inteiras. Os descendentes desses povos são os hoje chamados povos originários. Segundo a Organização das Nações Unidas, são 370 milhões de descendentes no mundo. Eles estão espalhados por todos os continentes: Europa, África, Américas, Ásia e Oceania. No Brasil, os chamados indígenas chegam a uma população de quase 700 mil pessoas, divididas em cerca de 230 etnias diferentes. Este advogado, ligado a uma organização indigenista, diz que a Constituição de 1988 foi um marco para a preservação dos direitos dos indígenas no Brasil. A Constituição brasileira de 88 é uma Constituição bastante avançada, reconhece genericamente vários direitos. O problema é sua implementação. O Brasil precisa urgentemente de ter não só uma nova lei, que sim é necessária, mas ter uma nova política de relação entre Estado e povos indígenas. No cenário internacional, a proteção aos direitos não tem regras definidas e conta com poucos instrumentos, como a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, aprovada pela ONU em 2007, e a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 1989. A violência contra os povos originários ainda é uma realidade ao redor do mundo, seja por causa do modelo de desenvolvimento econômico, seja pela ganância por riquezas ou conhecimentos tradicionais. A luta contra essa realidade e pelo respeito aos direitos dessas populações ainda é travada dia a dia em cada país do planeta, mas sem garantia alguma. Nós vimos justamente a reportagem que é marcadamente demonstrativa a respeito do processo, que não vai tão longe no tempo assim, com relação a massacres que aconteceram, marcando particularmente a colonização europeia em diversos países, inclusive em todo o continente americano. Essa realidade, ela ainda é presente, esses povos ainda são massacrados, ou, como muitas vezes gostaríamos de nos ver a nós mesmos, nós atingimos um certo estágio civilizatório. Qual é a realidade? De alguma forma, prossegue essa pressão sobre os povos indígenas. Talvez não com aquela característica do bacamarte, da espada, não é? Da época da conquista dos portugueses, mas ela permanece, o drama deles permanece atual até hoje, evidentemente em confrontos por questões fundiárias, principalmente, há uma morte aqui, outra ali, mas eu acho que o principal elemento ainda é a nossa indiferença, a nossa não aceitação do diferente, do outro. Então, eles têm grandes dificuldades em conviver, porque, na verdade, eles não estão integrados à sociedade nacional, né? Eles vivem na periferia social nossa, como vivem na periferia social das nossas cidades, né? Então, eu acho que ainda temos um caminho longo a percorrer no sentido de integrá-los e respeitar o que realmente eles são. Nós vimos na reportagem que há relativamente poucos dispositivos no âmbito da própria Organização das Nações Unidas e o dispositivo disponível é relativamente novo, de 2007. É um caminho que tem que ser traçado do ponto de vista do próprio direito para garantias desses povos? Fora a questão normativa, fora a questão legislativa, é necessário uma melhor implementação do que já existe. Essa declaração de 2007, ela tem mecanismos, instrumentos que eles não são obrigatórios.
desta feita, os 143 países que de fato ratificaram esse documento, eles o cumprem não por uma obrigatoriedade legal, porque não existe cogência, mas sim por uma obrigatoriedade moral. Levantando a questão mesmo anterior, eu acho que, além de tudo, existe uma grande indiferença, seja por parte do Brasil, seja por parte de outros estados no mundo. Por quê? Falando de América Latina, por exemplo, falando de Brasil, a falta de registro social, por exemplo. Essa falta de registro social fez com que inúmeros indígenas eles não tenham acesso à educação e à saúde. O último levantamento da ONU, de 2010, identificou 3 principais causas de mortalidade indígena: o alcoolismo, o próprio suicídio e o diabetes. Por quê? Porque, em vez de garantir a essas populações o mínimo de condições, já que não falamos de uma questão interna brasileira, uma questão interna guatemalteca ou de outro país, falamos de uma questão de ordem pública internacional, na qual devem ser considerados os direitos humanos desses povos. Uma questão bastante interessante que surge aqui é que o suicídio e o alcoolismo já são relativamente de conhecimento popular. Diabetes é uma questão que me parece bastante pontual. Isso tem uma relação bastante específica, isso não é por acaso. Eu acho que houve uma grande mudança alimentar, por exemplo, não é? Os povos indígenas, desde o início, no descobrimento, as cartas de Pero Vaz Caminha e outras tantas, elas eram claras e falando como eram belos de corpo, né? De tanta beleza que não cabia mais beleza naqueles corpos, etc. Eu acredito que essa mudança alimentar, hoje, os índios já estão mais urbanos, né? E mudaram muita coisa. Por exemplo, índio, até algum tempo atrás, era claro que índio não tinha problema de coração. Essas coisas de arteriosclerose, morrer de... não existia, por causa da alimentação também, e por causa do exercício que eles faziam, né? Então, tinha um regime diferente. Na medida em que hoje nessas aldeias recebe Bolsa Família também, come óleo, come arroz, come não sei o quê. Hoje eles têm doença que não é mais típica deles, já é doença de branco. A Constituição brasileira, na verdade, fala exatamente com relação ao direito à saúde. Do ponto de vista desses povos, há alguma previsão legal da defesa desse tipo de direito que faz parte intrinsecamente da vida de todos os povos? Nessa questão, nós temos um problema ainda mais profundo, qual seja essa dicotomia entre o relativismo e o universalismo. Por quê? Porque quando falamos de universalismo, falamos da possibilidade de intervenção do Estado. Nesse caso, eles deveriam, sim, enquanto membros da sociedade brasileira, ainda que sejam parte do povo indígena, teriam que ter, sim, acesso. O problema é a implementação. Porque vamos falar das populações mais afastadas. Como se entra lá? Ou como eles têm acesso aos hospitais? Então, não é uma questão simples de ser elucidada. Ainda que falemos de Brasil, ainda que falemos de Bolívia, ainda que falemos de Equador, nós temos problemas comuns. E quais são esses problemas comuns? Que existe uma grande indiferença por parte do poder público dos estados com relação às mazelas, aos problemas que esses povos enfrentam. A própria questão da demarcação de terras, isso leva a algum problema do ponto de vista dessas culturas especificamente? Em alguns casos, sim. Existem muitas comunidades indígenas que habitam a região de fronteira. Fronteira nossa. Eles nunca tiveram fronteira. Eles passam do lado, estão de um lado ou do outro, eles estão na sua terra, que eles desfrutam imemorialmente. O homem branco entrou e ele trouxe um monte de coisa que nunca, jamais existiu. Primeiro, esses povos são ágrafos. A transmissão do conhecimento deles é oral. Nós temos que ter documentos, o cartório tem que carimbar. Sem aquilo, você não é o proprietário. Então, isso é uma noção absolutamente estranha para os povos indígenas. O branco ele
ultrapassa esse limite com a sua soja, com as suas estradas, com as suas hidroelétricas. É uma sociedade muito mais forte que impõe as suas diretrizes e as suas leis. Já que a nossa vocação é por uma tentativa de se fazer um diálogo internacional, falemos dos Quichua no Equador. São 14 diferentes povos dentro do Equador. Existe unidade? Existe equivalência dentro das crenças que eles têm? Não tem. Com relação à Bolívia, o maior grupo é os Aimarás, mas são só Aimarás lá dentro? Não, não são só Aimarás. Tem os Inuí na região circumpolar e tantos outros aborígenes na Austrália. No Brasil, se tem a vocação latifundiária, territorial, com base à exploração da agricultura, da pecuária e da exportação de mercadorias, correto? Mas quando falamos, então, de demarcação e do respeito à demarcação daqueles que são os povos originários, qual a discussão? Que, na realidade, é um entrave ao progresso. Mas é um entrave ao progresso ou o reconhecimento de direitos de povos originários? Tema bastante complexo que volta logo depois do intervalo. Não saia daí. Estão abertas as inscrições para a 12ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Processual. O evento será de 8 a 10 de maio, em Olinda. O debate vai abordar principalmente as tendências do moderno direito processual. Informações podem ser obtidas no site sgea.mauriciodenassau.edu.br. Estamos de volta com Direito Sem Fronteiras. No programa desta semana estamos conversando sobre os povos originários. Uma pergunta que ela vai parecer aparentemente simples, na verdade eu até já tinha perguntado antes durante o intervalo e descobri que a resposta não é tão simples assim. Que seria o seguinte: quem é o indígena? Como uma pessoa pode se declarar indígena? Esses parâmetros do que talvez até no próprio imaginário coletivo, de que é muito fácil você imaginar uma pessoa de origem indígena, já não é bem assim. Eu me lembro que anteriormente, os dispositivos legais descreviam quem é indígena no Brasil, pelo menos no Brasil. Então, ele tem que ter características físicas, né? E, principalmente, dizer-se membro de uma comunidade indígena e ser reconhecido por essa comunidade indígena como seu membro. Isso acabou. Hoje em dia, qualquer um que falasse, não, eu sou indígena, etc., você põe lá no levantamento estatístico lá que ele é indígena. Ele não precisa mais comprovar nada, basta isso. Eu acho que esse foi um dos motivos também que alterou muito, houve uma diferença muito grande entre o número de indígenas que a FUNAI falava. A FUNAI fazia levantamento, fez vários levantamentos indígenas, dentro das terras indígenas. Ela não precisa perguntar quem é o seu pai ou isso, aqui, ela está vendo que todo mundo ali é indígena, fala a língua indígena, etc. Né? E isso se passa lá, distante, no meio da tribo, na selva, separado. Né? Enquanto que o outro, que é o IBGE, por exemplo, faz nas cidades. Chega até as tribos, mas o grande número que apareceu a mais foram esses de cidade que realmente gostam ou gostariam de ser índio, ou gostam de índio, ou tem até alguma verdade historicamente na sua família de povos indígenas, mas não correspondem mais ao que seria o aborígene na antiga formação legal nossa. Essa eu diria que talvez até é uma perspectiva antropológica. A legislação, ela é clara com relação a isso hoje em dia? Tanto no Brasil como em outros países? É possível se fazer uma análise assim? Na realidade, como disse o Sidney, existe essa perda do conceito de reconhecimento, ou seja, basta dizer o que é. A própria legislação ela já não estipula contornos do que é o indígena. Vai mais de uma questão intrínseca àquela pessoa de se declarar ou não enquanto indígena. Uma questão que é interessante ser abordada é que, seja no Brasil, seja no mundo, quando pensamos em um país onde se tem uma grande população indígena, eu consigo pensar em dois exemplos, Equador e Bolívia.
Na Bolívia, por exemplo, a estimativa que se tem é que de 50% a 70% da população seria de indígenas. No Equador, de 25% a 35%. Isso torna o diálogo mais fácil, a implementação da legislação, dos direitos e das garantias mais fácil à população, ao povo indígena? Não, pelo contrário. Inclusive, quando o Evo Morales ele foi eleito presidente, se levantou uma bandeira muito grande de que, como ele, sendo o primeiro presidente indígena do mundo, ele levaria uma bandeira de maior respeito aos direitos humanos dos povos indígenas. Isso não aconteceu. Na realidade, isso foi uma grande falácia. Então, o que se pode demonstrar, o que se pode verificar, a questão indígena não é uma questão simples. Seja pela falta de contornos precisos, seja pela própria aculturação que foi propiciada pelo maior contato com o homem branco, seja por parte de contornos imprecisos ou falta da aplicação da legislação que já existe. Então, não é uma questão simples. Só complementando, só lembrar que existe uma outra forma, um outro olhar sobre isso, que é o olhar dos Estados Unidos, onde a questão ali é sanguínea. Se você tiver 1/8 de sangue indígena, você é considerado índio. Aqui, a nossa visão, que eu particularmente acho mais correta, é a cultural. Até mesmo porque, falando de conceitos doutrinários sobre o direito internacional, existe uma diferenciação entre o que se conhece como sociedade internacional e comunidade internacional. No caso da sociedade internacional, seria a divisão artificial feita por intermédio de países. No caso da comunidade internacional, entraria no que o Sidney nos disse, que é o sentimento, ou seja, a cultura é o sentir-se como. No caso, eu me sinto indígena, então eu sou indígena. Por quê? Porque eu faço parte da comunidade internacional, eu faço parte daquela comunidade que congrega valores, tradições, sentimentos comuns aos meus. Se não me engano, a Colômbia e um outro país que tem uma legislação... Venezuela, não é? Uhum. Que tem uma legislação que é considerada das mais belas no que se refere aos povos indígenas e a população ela é relativamente pequena em comparação com esses outros países. Mas a implementação também é algo difícil, mesmo nesse caso. Mesmo nesse caso é difícil e chega a ser mais constrangedor ainda. Porque falamos, por exemplo, da legislação colombiana, que é tida como, conversávamos, como um dos modelos a serem seguidos internacionalmente. Só que em 2001 houve uma situação muito delicada, qual seja, as chamadas terras ocupadas pelos índios, elas foram expropriadas em razão da chamada utilidade pública, para quê? Para a construção de hidrelétricas. Então, nós, de um lado, temos uma legislação belíssima que não é cumprida. É possível se falar em unidade, justamente, considerando-se... A doutora fez uma referência até no caso do Equador, são quantos idiomas? São 14 grupos diferentes. E todos são quichuas, mas são diferentes. E uma diversidade linguística também maior ainda, inclusive? Sim, sim. Porque cada um desses grupos congrega seus próprios dialetos e maneiras de se comunicar. Então, como se falar em unidade se não se tem uma identidade com relação à própria língua, ao próprio idioma? Estendo justamente essa questão do Dr. Sidney Pozuelo. Como abordar uma variedade tão grande? E olha que hoje nós estamos reduzidos a 110 ou 120 povos dentro do Brasil, né? Como o quê? 100 línguas, mais ou menos, 90, 100 línguas, mais ou menos isso. O Brasil hoje tem mais ou menos isso. Como congregar todo esse universo tão distinto, principalmente quando você pensa que cada um desse universo é um universo mítico, é um universo de experiências. Cada um deles tem as suas experiências, tem as suas histórias, tem os seus deuses, tem os seus heróis míticos. Então, tem as suas tradições. Tudo isso, como juntar tudo isso e fazer disso um povo, o povo indígena. É assim. Como fazer isso? A falta de conhecimento dos próprios direitos é um fenômeno que acontece nessas populações?
É um fenômeno que acontece, inclusive, falando do ponto de vista do direito internacional, e isso até gera uma situação curiosa, na qual aquela pessoa que habita aquele território, aquela jurisdição, ela recorre muitas vezes a um instituto de direito internacional chamado proteção diplomática. Ela, muitas vezes, essa pessoa, ela recorre a foros internacionais, tribunais internacionais, porque ela não se sente respaldada pela legislação referente ao território na qual habita. O que se pode falar do ponto de vista internacional? A própria OEA, ela tem tentado se articular, o que não é fácil, mas ela tem tentado se articular para gerar uma jurisprudência internacional que garanta os direitos humanos e a preservação e a proteção à questão indígena. Tanto que essa articulação foi tão substancial que na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Aloé Boé-Toé, contra o Suriname, essa corte ela chegou a uma decisão belíssima, qual seja, houve um conflito entre indígenas e o próprio Estado, e a decisão final foi que o costume internacional, ou o costume indígena, foi tido como um costume internacional, uma fonte legal suficiente para garantir a indenização àquele povo que tinha sido dizimado e que tinha sido prejudicado pelo Estado. Para encerrarmos, eu acho que falamos dos Maori como uma experiência que parece bastante positiva em relação ao tema, e é uma experiência, uma situação recente que talvez vá pelo mesmo caminho, até por conta do que foi colocado pela população indígena especificamente. Eu pergunto do caso do Canadá e dos Inuit. Gostaria que o senhor nos contasse a respeito do que aconteceu lá. Os Inuit também, entre esses povos que tiveram mais sucesso na sua existência na confrontação com os brancos, tem os Maoris e tem os Inuit. Os Inuit vivem no território do noroeste do Canadá, extremo. Você tem o Polo Norte, e logo abaixo está ali o noroeste e depois o restante do Canadá, bem ao sul. É uma região extremamente gelada e o governo canadense reconheceu que ele devia retornar esse território tradicional aos povos indígenas. Então foram. Só que os Inuit lá, hoje, a quantidade dos que têm PhD é muito grande. Todos eles são pessoas muito bem formadas, etc. Então, a primeira coisa, quando o governo falou em devolver a eles 1.800.000 quilômetros quadrados daquela superfície. É praticamente a maior parte do território do noroeste do Canadá, uma área muito rica em minerais, em peixe. A primeira exigência deles foi o seguinte: vocês têm que primeiro pedir uma desculpa histórica. O governo faz uma carta aos Inuit pedindo desculpa pelos transtornos, dano, por todo o que fizeram historicamente contra os povos. E aí, então, nós vamos discutir para ver se aceitamos ou não. Claro, aceitaram de volta. Mas aí fizeram acordos. Como iremos administrar esse território? Não vai agora você devolver e você ficar mandando. E ganharam uma ou duas, eu não me lembro bem, cadeiras permanentes com senadores, que eles revezam a cada 2 anos, que tem o mesmo direito dos demais senadores, aprovando leis, etc, etc, etc. Com relação ao território. São situações impensáveis no Brasil. Os índios estão, mesmo no momento em que eles tentam transmitir alguma coisa, eles estão sujeitos, porque eles não estão criando um dispositivo, eles estão se inserindo em leis de outros. Os índios não são os brancos, eles colocam algum dispositivo que nós permitimos dentro das leis nossas, criadas por nós, para nós, né, com o objetivo de ser absolutamente nossa, e não deles. Então, esse é um dos grandes
problemas dos povos indígenas que nunca estão inseridos no contexto. E quando se inserem em contexto que é sempre do outro. Seja social, político, econômico, é sempre o do outro. Bom, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Tema fascinante no Direito Sem Fronteiras de hoje. Queria agradecer a participação de ambos no nosso programa aqui da TV Justiça. Eu conversei com o sertanista Sidney Possuelo e com a mestre em Direito Internacional Nathalie Rohol. E você pode ajudar a fazer o programa, mande a sua sugestão para a nossa equipe. O e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Para ver esta e outras entrevistas, acesse o nosso site www.tvjustiça.jus.br e a gente se encontra na semana que vem. Tchau!